Eles detêm as armas da nação. Têm como obrigação defender a República e os poderes constituídos. Eles têm sob a sua guarda os milhares de quilômetros de fronteiras. E, em uma escolha, eles defendem a pátria com a própria vida. Para proteger o nosso país, temos hoje 300 mil militares na ativa. E quem escolhe seguir este caminho tem um grande compromisso pela frente: garantir a soberania do território nacional. Marinha, Exército e Aeronáutica, as três organizações das Forças Armadas do Brasil. Hierarquia e disciplina são pilares da carreira militar. Reconhecer isso é fundamental para que os militares coloquem a proteção do país acima de qualquer escolha. Mas como garantir que todos cumpram a sua missão? Essa e outras respostas você vai conhecer aqui. Seja bem-vindo ao Superior Tribunal Militar, a Corte Superior da Justiça Militar da União, a justiça mais antiga do país. A Justiça Militar da União existe há mais de 200 anos. Foi instituída em 1808, poucos meses após a chegada da família real ao Rio de Janeiro. Na vinda para o Brasil, o príncipe regente de Portugal, Dom João, criou o Conselho Supremo Militar e de Justiça, o embrião de todas as justiças brasileiras. O Conselho, que depois passou a ser chamado Supremo Tribunal Militar, apreciava matérias que pertenciam ao Conselho de Guerra, ao Almirantado e ao Ultramar. Durante o Império e início da República, a Justiça Militar Brasileira fazia parte do Poder Executivo, mas com a Constituição de 1934, ela foi incluída no Poder Judiciário, onde permanece até os dias de hoje. O Superior Tribunal Militar está no mesmo nível hierárquico dos outros tribunais superiores do Brasil. 12 anos depois, veio a Constituição de 1946 e, com ela, mais uma mudança de nome. Sai o termo Supremo e entra o Superior Tribunal Militar. Em 1973, a sede do STM foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília, a nova capital do país. Outras mudanças na composição e competência foram feitas na Constituição de 1988 e vigoram até os dias de hoje. As Forças Armadas brasileiras têm a missão de defender a pátria e garantir os poderes constitucionais. Elas ainda podem exercer o poder de polícia, quando solicitado, para garantir a lei e a ordem. Isso acontece na segurança de grandes eventos e no apoio à população em situação de calamidade pública, por exemplo. E é pela importância da atuação, singularidade da missão e pela organização das Forças Armadas que a Constituição Federal resguardou uma justiça especializada para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A Justiça Militar da União tem como missão processar e julgar crimes militares e, assim, contribuir para a promoção da justiça em todo o território nacional. Para isso, atua em duas instâncias. A primeira é composta por 40 juízes distribuídos em 12 circunscrições judiciárias militares, onde estão 20 auditorias militares, sendo uma delas a Auditoria de Correição. Os julgamentos da primeira instância são realizados por conselhos permanentes de justiça quando os réus são praças e por conselhos especiais de justiça quando os réus são oficiais. Os conselhos são formados por um juiz auditor e por militares da mesma força do réu. E como se processa o julgamento na Justiça Militar da União? Assim que o inquérito policial militar, o IPM, é concluído, ele é enviado ao Ministério Público Militar, que, diante das conclusões da investigação, decide se oferece denúncia ou não à Justiça Militar da União. Se o Ministério Público não se convencer de que há indícios para oferecer denúncia, o IPM é arquivado. Mas se o Ministério Público Militar oferecer denúncia,
O processo tem início na primeira instância da Justiça Militar da União. De acordo com o resultado do julgamento nas auditorias, a defesa do réu ou o Ministério Público podem entrar com recurso, que será julgado no Superior Tribunal Militar, a última instância desta justiça especializada. A última instância é representada pelo STM, composto por 15 ministros, sendo 10 militares da ativa e do posto mais elevado da carreira. Desses 10, 3 são da Marinha, 4 do Exército e 3 da Aeronáutica. Os outros 5 são civis escolhidos pelo Presidente da República, dentre brasileiros maiores de 35 anos. 3 devem ser advogados de notório saber jurídico e 2 são escolhidos entre juízes auditores e membros do Ministério Público Militar. Essa formação mista da Corte foi definida pela Constituição Federal e é conhecida na doutrina por escabinato. A composição permite um julgamento rico em visões diversas entre a experiência dos quartéis e o conhecimento jurídico. Por ser uma justiça especializada que trata do direito penal militar, cabe à Justiça Militar da União julgar os crimes previstos no Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar e leis especiais militares. E quais os crimes julgados pela Justiça Militar da União? Crimes cometidos contra militares e contra o dever militar, crimes contra a administração e o patrimônio militar, os cometidos em locais sob a administração militar e os crimes cometidos em tempo de guerra. Assim, a Justiça Militar pode julgar um civil caso ele cometa algum desses crimes. Por outro lado, o militar também pode ser julgado pela Justiça Comum, se o crime que ele cometer não tiver amparo na legislação militar. Por exemplo, se um militar cometer um crime doloso contra a vida de um civil. A história da Justiça Militar da União conta a história do Brasil. Com tantos anos de atuação, o desafio é evoluir para acompanhar as transformações da sociedade e da tecnologia, sem perder de vista o objetivo de ser sempre reconhecida pela sociedade como instituição de excelência do Poder Judiciário. O planejamento estratégico traçou objetivos e metas a serem alcançadas até 2018, com o objetivo de cumprir a sua missão e contribuir para a promoção da justiça. Ética, imparcialidade, acessibilidade, modernidade, celeridade, probidade e transparência. São valores sempre presentes nessa casa. Esse é o seu Superior Tribunal Militar, que trabalha pelas garantias dos direitos de toda a nação.